Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Anglicana Santa Semente Online. Seja muito bem-vindo. Este é o momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, cada um na sua casa, mas reunidos num só Espírito, na presença daquele que disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Que a gente possa orar a ele, se prostrar na sua presença e permitir que ele fale aos nossos corações. Deixa eu iniciar com uma palavra do Senhor. Palavra de Deus para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O versículo 24 nos diz, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava em meio a uma tempestade, sem muita esperança de seguir adiante. Mas vem a palavra de Deus, através de um anjo lhe dizendo: não temas, tua vida será preservada, porque você precisa chegar até César. Você precisa chegar até um determinado lugar. Você precisa realizar os sonhos de Deus na tua vida. Então, te acalma, não temas, o Senhor é contigo. E mais do que isso, não só ele, mas aqueles que estavam com ele foram preservados. Glórias a esse Deus que nos abençoe e que nada pode nos afastar dos seus propósitos. Dos propósitos de Deus para as nossas vidas, nada pode nos afastar. Nada nos arranca dele, porque somos dele, somos propriedade dele, somos filhos dele. Nada nos arranca da sua proteção, do seu cuidado. Ele é nosso Deus e nosso Pai. Elevemos nosso louvor pedindo o Santo Espírito de Deus sobre nossas vidas. Cantemos: Espírito Santo, vem sobre nós, enche nossas vidas. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vem, Espírito Santo, encha as nossas vidas, encha cada vida, cada família, cada lar que está nos assistindo. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vem, Espírito Santo, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Derrame seu coração na presença do Senhor, se prostre diante dele, que seja esse o nosso momento de encontro com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador. Graça e paz a todos que nos acompanham. Boa noite, Dona Juraide, família que está aí junto, Viviane, Edenilson, João Luiz, a minha filhada Annalise. Saudade de agarrar essas crianças, brincar com elas. Aline, Willer, meu grande amigo, Dona Ione, seu Mário, quem mais estiver por aí, meus sogros, seu Aparício, Dona Rosane, lá em Giruá. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre o vosso lar. Quem mais está por aí, dá um oi pra gente saber que você está aí. Dona Valdirene, seu esposo, seus filhos, família, Jesus os abençoe. Bom estarmos na presença do Senhor, permitindo que Ele fale aos nossos corações nesse tempo que a gente precisa tanto. Aliás, em todos os tempos, nós precisamos de Deus. Sem Deus nada somos. Como disse o próprio Jesus, sem Ele nós nada poderíamos fazer. Exatamente, sem Ele nada somos, nada podemos. Ore ao Senhor Jesus, se consagre a Ele, clame pelo seu cuidado, pela sua presença, pelo seu Espírito Santo em tua vida. Sem o Senhor, nós nada somos. Busque sempre mais ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nossa lembrança, o lembrete aqui já neste momento. Domingo, próximo domingo, nós teremos, domingo eu digo dia 5 de julho, não no próximo, dia 5 de julho, nós teremos o Galeto. Então vá fazendo propaganda pra gente, isso é bênção, isso se soma nesse trabalho, né? Então divulgue o nosso Galeto no domingo, dia 5 de julho. Você pode já fazer a sua reserva, garantindo o almoço do dia 5. É necessário que se faça reservas para garantir, né? Então, divulgue, faça a sua reserva. Vai ser mais uma promoção para arrecadarmos fundos para o sustento da nossa igreja. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Dia 5 de julho, Galeto da Santa Semente. Dona Marinês, seu Leão, graça e paz, casal, que Deus, o Senhor, derrame bênçãos sobre o vosso lar.
Domingo, aí no recadinho, rendendo graças ao Senhor, domingo passado, domingo último, nós tivemos mais um drive-thru pastoral. Novamente, mais de 30 pessoas, famílias que puderam ir ali para a gente orar junto, pedir as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre seu lar, pessoas que puderam receber da ceia do Senhor. Então, mais um momento especial, mais um domingo especial que o Senhor nos concedeu. Então, louvado seja o nome do Senhor que nos deu essa ideia, que oportunizou essa possibilidade que a gente pudesse estar promovendo este momento, reunindo os irmãos, estando na presença do Senhor. Fernando Gonçalves, de Gravataí, paz de Cristo, bom tê-lo em nossa companhia, que a paz do Senhor esteja sobre ti, sobre teu lar. Queridos, Anglicana Santa Semente continua reforçando como igreja a importância de nos cuidarmos da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso lado, da nossa família. Por isso que continuamos com os cultos neste formato online e por um tempo ainda indeterminado não temos cultos presenciais, nem reuniões de oração, algo muito tradicional na nossa comunidade. Estamos com muita vontade de retornar, mas ainda não é possível. Os dados nos mostram que não temos segurança suficiente. Nós estaríamos arriscando nossas vidas, vida de pessoas que nos são muito, muito importantes. Porque cada pessoa que congrega conosco, cada um que faz parte desta família, não é apenas um número, não, é um membro importantíssimo dessa família. O Senhor nos fez uma família, nos uniu. Por isso que hoje nós somos chamados nesse contexto a orarmos uns pelos outros, zelarmos pela saúde uns dos outros. Por isso que hoje se recomenda que nós não estejamos reunidos. Gostaria de pedir oração pela tia Cleusa, irmã do seu Odir, certo, Sonilda, dona Cleusa, nossa oração pela saúde da dona Cleusa. Isso, Sonilda, Rossano, a pequena Amália, graça e paz, família. Aos demais que estão também conectados com a gente, se você tiver uma oração, uma intenção de oração, compartilhe conosco. Você pode inclusive mandar diretamente para o meu WhatsApp, aqueles que tiverem aí, para que muitas vezes eu não consigo visualizar o certo? Então, para garantir, vá mandando a intenção de oração. Se for possível, mande diretamente para o meu WhatsApp, para que nós tenhamos aqui as intenções de oração, para que a gente possa depois, no momento específico, orar por estas pessoas, nossos queridos, enfim, colocar na presença de Deus essa que é a nossa intenção, o nosso clamor na presença do Pai. Queridos, falando em oração, nossa conversa com Deus, nós temos falado muito sobre esse tema. Várias vezes ele já apareceu em nossas pregações, várias vezes vocês que recebem nossas mensagens via WhatsApp, quem nos acompanha nas redes sociais também vai me ver ali comentando, falando a respeito da oração, do quanto é importante nós orarmos, nós conversarmos com o Senhor. Por isso, hoje nós queremos falar novamente sobre esse tema, dando um passo além, avançando um pouco mais, porque a oração
é importante que se diga desde esse primeiro instante, a oração é nossa conversa com Deus. Não interessa as nossas palavras, que palavras nós vamos usar. Interessa que nós, com um coração sincero, nos prostremos na presença do Senhor e a Ele elevemos nosso clamor, aquelas questões que nos angustiam, aquelas questões que nos deixam tristes, enfim. Nós precisamos estar de coração aberto na presença do Senhor, porque somente assim nós possibilitamos que as portas do céu se abram e venham bênçãos sem medida nas nossas vidas. Por isso que ore sempre. Aqui a gente vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Tiago, na sua epístola. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele vai nos dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sim, muito pode. Em outras palavras, a oração tem poder. Ela nos conecta com o Pai. Que nós possamos nos prostrar na presença dEle, nosso Deus, nosso Pai, e a Ele adorar sempre. Seu Írio também pede oração pelo Micael, sempre orando pelo nosso irmão. Nossas intenções, coloquemos essas intenções na presença do Pai, porque Ele nos ouve. Quando Jesus falou sobre oração, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ali ele tem toda a narrativa da oração do Pai Nosso, a oração dominical. Também depois, a partir do versículo 6, ele vai nos falar a parábola do amigo importuno. Aquele amigo insistente, que você, de tanto ele insistir, você acaba atendendo a ele, você acaba ouvindo o seu pedido e lhe alcançando aquilo que tanto ele te pede. Jesus nos fala essa parábola e nos diz que nós devemos ser exatamente assim, insistentes, perseverantes na oração. Então, ouçamos o conselho que é do Senhor para as nossas vidas, que vem de Jesus, que nos falou da importância de orarmos sempre, orarmos sem cessar. A oração, ela nunca vai ser demais. Aquele nosso momento de comunhão, de conversa com o Pai. Então, ore sempre, ore mais. E hoje, de forma especial, eu quero ir além. Eu quero trazer para a nossa reflexão uma oração especial. A oração de Jabez. Você já conhece essa oração? Você já ouviu essa oração? Oração de Jabez. 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos de 9 a 10. Localize na sua Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Primeira Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Nos diz o seguinte: Foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo:
porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Ei, que bênção, né? Deus ouviu a oração de Jabez. Uma oração sincera, uma oração daquele coração quebrantado, pedindo o socorro, a direção, a presença de Deus na sua vida, o cuidado, as bênçãos do Senhor. Avançando, é importante nós observarmos alguns detalhes. Se você pegar o livro de 1 Crônicas, desde o seu primeiro versículo, você vai ver uma sequência de nomes, muitos nomes, uma genealogia que não termina mais. De repente esta lista de inúmeros nomes, aquela genealogia longa, termina. Aliás, é interrompida para se falar deste homem. Veja que honra, que privilégio, né? Aquela sequência de nomes importantes, tinha um propósito, o relato de todos aqueles nomes. Aliás, a gente tem a tendência, quando está lendo a Bíblia, né, quando chega nestas genealogias, passar por cima, né? Nem ler estas. É um monte de nomes tão estranhos, tão diferentes. Mas, de repente, no meio de todos esses nomes, para tudo, para se falar de um homem, Jabez. A interrupção naquela lista cronológica, naquela genealogia, para se falar algo que era necessário. Veja, o mais ilustre dos seus irmãos. Que descrição, que referência, né? Aquele que era mais ilustre dentre os seus irmãos. Mas, ao seguirmos, nos deparamos com a questão do significado do seu nome, Jabez. Por que a sua mãe lhe deu esse nome? Sua mãe lhe deu esse nome porque ela o gerou em dores. Gerado em dores ou gestado em dores. Imagine o contexto. Quase 3.000 anos atrás, tecnologia, conforto, nenhum. Médicos, enfermeiros, remédios, algum chá, somente. Falta dos cuidados básicos e simples, ou de coisas e cuidados que hoje são simples e básicos, mas que naquele contexto não existiam. Muitas crianças vinham a falecer por causa disso. Muitas mães perdiam a sua vida por falta de acompanhamento simples, por falta de um simples remédio que hoje é algo básico, algo muito comum. O texto diz, e se o texto diz isso, e ela teve mais filhos, porque ele foi ilustre entre seus irmãos, ou seja, teve irmãos, conforme a palavra de Deus nos mostra, mas esse foi gerado em meio a dores. Então não estamos falando aqui de dores de parto, porque nos outros a sua mãe também teve dores de parto. Aqui o texto reforça que ele foi gerado em dores, ou seja, em meio a muito sofrimento. Por isso que ele recebeu esse nome.
Esse homem, ele fez uma oração a Deus. E essa oração, sob a inspiração do Senhor, porque aquele homem que estava lá, aquela pessoa que estava, o escritor bíblico, foi inspirado pelo Senhor para parar a genealogia e fazer a referência a esta oração, citar esta oração. Porque o Senhor sabia o quanto esta oração faria bem para mim e para ti, o quanto o exemplo deste homem faria diferença nas nossas vidas hoje. Por isso que hoje ela é palavra de Deus para as nossas vidas. A oração de Jabez. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Novamente, vamos ler e ler ela com calma. Jabez invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Oração com fé, oração sincera, coração quebrantado, conforme a vontade de Deus. Deus concede bênçãos sem medida. Vamos aprender mais com essa oração, porque havia algo de muito importante. Se foi necessário parar, se fez necessário parar toda aquela genealogia para colocar essa oração ali, é com um propósito muito especial que o Senhor tinha para que nós hoje estivéssemos diante dessa oração. Então, no primeiro momento, Jabez clamou pelas bênçãos do Senhor. O que seria de nós sem as bênçãos do Senhor? O que seríamos nós sem o cuidado, a presença restauradora, vivificadora do Senhor em nossas vidas? Eu gosto sempre de reforçar e lembrar daquela cena onde Deus está criando o homem, ele molda como um oleiro um boneco de barro. Mas ele só se torna um ser vivente quando Deus lhe sopra o Espírito. Eu e você, conforme vamos nos afastando do Senhor, vamos nos tornando mais bonecos de barro. És pó e ao pó voltarás. Conforme nos afastamos de Deus, nós caminhamos novamente para aquela realidade do boneco de barro. Agora, quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais da presença, mais da imagem e semelhança do Senhor será vista, será percebida, mais dos frutos do Espírito serão vistos na nossa fala, nas nossas ações, na nossa vida como um todo. Uma vida no Espírito, uma vida em Deus, uma vida verdadeiramente abençoada. Nós precisamos buscar isso. E foi a primeira coisa que Jabez pediu ao Senhor: bênçãos, das suas bênçãos na sua vida. Mais adiante, ele pediu que o Senhor lhe alargue as fronteiras. No primeiro momento, a gente pode ter em mente aqui a ideia de que Jabez estava pedindo provisões, uma estrutura financeira, alargue suas fronteiras, né? Mas aqui vai além disso. Quando a gente pede que o Senhor alargue nossas fronteiras, é no sentido que a gente supere nossas limitações, nossas fraquezas, e que nós cresçamos literalmente em estatura, graça, sabedoria diante do Senhor.
Você já deve ter, com essas palavrinhas, você deve estar se lembrando da descrição que um dos evangelistas faz de Jesus, quando fala dele ainda menino, que ele crescia em estatura e graça diante de Deus. Sim, nós precisamos crescer em sabedoria e graça na presença do Senhor. Isso depende da nossa consagração a Ele, desse viver na dependência do Pai. Por isso que nós precisamos buscá-lo, adorá-lo, em oração, ler a palavra, assistindo, participando de momentos como esse, fazendo parte de momentos como esse, de oração comunitária. Embora que nós estejamos nas nossas casas, como famílias, como pessoas, cada um na sua casa, não como num templo, mas nessa corrente de oração, se alimentando, pedindo que o Senhor alargue nossas fronteiras, sim, para que nos faça prosperar, para que nos faça crescer em sabedoria e graça, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Então ele pediu bênçãos de Deus, pediu que o Senhor alargasse as suas fronteiras para que ele fosse além, e também ele pediu para que o Senhor lhe preservasse contra o mal, que a mão do Senhor estivesse sobre sua vida. Nós precisamos. Algumas quartas-feiras atrás, nós falamos da onde vem o sofrimento. Pode vir de um erro nosso, de uma falha nossa, do nosso relaxamento, uma falha nossa. Pode vir como agir do mal, do inimigo, de Satanás, forças espirituais do mal sobre nossas vidas. Enfim, pode vir de diferentes formas, maneiras, mas assim como Jabez, nós temos que clamar para que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos guardando de todo o mal, nos protegendo, nos guiando. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Tem uma referência interessante ali. Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar os apóstolos sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo conduzidos pela mão poderosa do Senhor, guardados, protegidos, guiados por ela. O capítulo 11, versículo 21 de Atos dos Apóstolos nos diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com os discípulos, os capacitando, lhes dando autoridade no anunciar o Evangelho, no testemunhar sua fé em Cristo. E muitos foram se achegando, e a igreja foi alargando fronteiras, indo mundo afora, até chegar a mim, até chegar a você. A mão do Senhor precisa estar nos guardando de todo o mal, indo à nossa frente, abrindo portas, nos livrando do mal, abrindo e livrando daqueles obstáculos que possam surgir, para que nós possamos avançar na direção do Senhor. Por isso, consagração é fundamental nas nossas vidas. Um outro pedido de Jabez na presença do Senhor: de modo que não me sobrevenha, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aqui novamente, vamos buscar um outro versículo agora de 1 Pedro. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versículos 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Que palavra bem atual, né? Sofrimento, essa angústia, essa aflição que a gente está vivendo por causa deste vírus, é um mal que aflige o mundo inteiro. Irmãos nossos, crentes do Senhor, anglicanos, espalhados pelo mundo todo, todas as nações sofrendo esse mesmo mal. Por isso que mais do que nunca a oração para que o Senhor nos livre dessa aflição é sempre tão real, tão urgente, tão necessária. Não cesse suas orações. Não se canse de clamar, de buscar o Senhor. Lembre-se sempre desta oração, desse nome, Jabez. Aquele que foi gerado, foi gestado em dores, mas que ao clamar, ao pedir bênçãos, alargamento de fronteiras, pediu proteção contra o mal, que a mão do Senhor estivesse com ele e que não sofresse aflições. O Senhor atendeu a sua oração. Oração sincera, coração quebrantado. Então, se você quiser reler esse texto, 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Oração de Jabez. Em meio a um monte de nomes, uma genealogia, se interrompe aquela narrativa para falar desse homem, fazer referência a esse homem e deixar ali registrado uma das suas orações. E também deixar registrado que o Senhor ouviu a sua oração e o abençoou. Todo aquele que se volta ao Senhor, a Ele clama, a Ele busca, dele e nele encontra socorro. Oração sincera, coração quebrantado, humilde na presença do Senhor. O Senhor não resiste, como diz a palavra, e derrama bênçãos, bênçãos sem medida. Nós sabemos que desafios vamos enfrentar. Veja que o apóstolo Pedro, escrevendo naquele contexto, há mais de 2000 anos atrás, já falava de grandes aflições que a fé cristã, irmãos em Cristo, estavam sofrendo. Veio durante isso muitas pestes, veio muito sofrimento nesses 2000 anos aí que se passaram. Tantas tentativas, inclusive, de se derrotar, de se aniquilar, de se acabar com a igreja, mas nada, absolutamente nada pôde. A igreja continua viva, continua ativa, anunciando o Evangelho, até que a última pessoa, aquele que o Senhor designou, seja alcançada pela pregação do Evangelho. Quem sabe isso dependa de mim, quem sabe isso dependa de você. Então peçamos que também o Senhor alargue nossas fronteiras, para que nós possamos testemunhar nossa fé, onde quer que nós estejamos. Vivamos nossa fé, queridos. Oremos ao Senhor, a oração sincera, a oração verdadeira. Abre as portas do céu e bênçãos sem medida acontecem em nossa vida. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Mais alguma intenção de oração, gente? Se alguém quiser compartilhar, colocar aí a sua intenção de oração. Eu estou sendo ajudado aqui pelos cachorros, né? Faz parte. Gravado ao vivo, não tem como editar. E eles participam de vez em quando, certo, queridos? Glória a Deus por isso também, que nos permite que nós estejamos reunidos, mesmo em meio a todas as limitações, mas Deus nos permite que possamos estar reunidos nessa corrente de oração, orando uns pelos outros, buscando mais da presença do Senhor sobre nossas vidas. Nós tivemos algumas intenções de oração que foram colocadas pela saúde
do Micael, nossa oração como igreja, como família, por esse irmão nosso, pela dona Cleusa, irmã do seu Odir, nosso irmão em Cristo. E também nós recebemos durante a semana um pedido da dona Neuza porque há 8 anos atrás sua mãe faleceu, dona Bebê, e há 6 anos atrás o seu Pedro, o pai delas, faleceu. Então ela pede oração pela família. Aqui nós queremos lembrar todos os irmãos, os filhos do seu Pedro e da dona Bebê: Joel, Neuza, Joeli, Rita, Abedon, Jocely, Neuzeli, netos, enfim, a família toda, todos aqueles que ainda sentem a saudade destes pais, desses avós, enfim, desses irmãos, enfim, desses que fizeram parte da nossa vida, que foram importantes para nós. Muitos de vocês que estão assistindo os conheceram muito bem. Então, oramos por esses queridos, que a bênção do Senhor continue sobre essa família toda. Eles, o casal, descansam na presença do Senhor. A família continua seu legado. Então, que a proteção, a direção de Deus esteja sobre a vida de todos. Então, com essas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração, que você possa se colocar na presença do Senhor. Ainda antes da oração, gostaria de fazer a referência, ainda não saudei Dona Maria Luísa, Zeca, Samuel. A paz do Senhor esteja sobre esse lar. Tem mais alguém diferente aí? Mande-nos uma mensagem. Dona Deia, seu Tanus, Luciano, Dona Clara. E olha só, também a Mari. Domingo eu fiz a referência a quase toda a família e me esqueci da Mari. E ela me cobrou domingo. Então, Mariana, que Jesus te abençoe. Eu posso esquecer do nome de alguém, mas Jesus conhece a cada um. Sabe a intenção do seu coração de estar na sua presença e está ouvindo a sua oração e lhe abençoando, certo? Então que Jesus abençoe a cada um que está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir depois este vídeo. Também nossa saudação, nossa oração pela Dona Diva, nossa irmã em Cristo, nossa ministra leiga, a família também do Micael, esposa Jocelaine, a Carol, que está na espera, a chegada da filhinha, Carol e Alex. Então que Jesus abençoe esse casal, essa família, que por um lado lutam junto com Micael pela sua recuperação e também se colocam nesta espera ansiosa, feliz de ver o rostinho da Nenê. Então, louvado seja Deus por isso e que todas as famílias então se prostrem nesse instante na presença do Senhor. Vamos orar a Ele? Então, se você está aí com seu chimarrão, enfim, procure agora fechar seus olhos. Se tem mais alguém do seu lado aí, dá as mãos para essas pessoas que estão aí ao seu lado. Vamos fazer essa corrente de oração, vamos nos colocar na presença do Pai, pedindo das suas bênçãos, por essas intenções, pela saúde do Micael, da Cleusa, lembrando, da vida e do exemplo do seu Pedro, da dona Bebê, lembrando dos seus filhos, netos, a família como um todo, colocando-os na presença de Deus. Enfim, cada família, cada um de nós, que nesse instante se prostram na presença do Pai. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te damos graças pelo dom da vida. Nós te damos graças que mais uma vez nos permites estarmos reunidos nesta corrente de oração
que ultrapassa limites de fronteiras, de cidades, enfim. Nós estamos cada um na nossa casa, em diferentes cidades, na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo ministrados pela Tua palavra e se prostrando humildemente diante de Ti nesse instante, pedindo Teu cuidado, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Acima de tudo, Te louvando, Te agradecendo, porque quantas bênçãos que nós temos recebido. Tuas provisões, nossa família, nosso sustento, nosso trabalho. Tu tens nos sustentado, Tu tens nos cuidado, Senhor, e nós Te louvamos por isso. A Tua mão poderosa está presente em nossas vidas. Esse amor que nos constrange, porque muitas vezes somos falhos, somos limitados, somos ovelhas desgarradas. Mas o Teu amor nos constrange ao nos buscar, ao nos resgatar, ao nos possibilitar bênçãos sem medida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E é na Tua presença que nós nos prostramos, diante de Ti, humildemente. Nós colocamos as nossas orações, de forma especial, pela saúde do nosso querido irmão Micael, nossa irmã Cleusa, pedindo que as Tuas bênçãos venham sobre eles. Assim como nomes de pessoas que nós não conhecemos, mas que nesse instante clamam por bênção, pela bênção da saúde. Tu conheces o nosso coração, conheces nossas intenções, o quanto precisamos de Ti, do Teu socorro. Tu sabes de onde vem esse mal que possamos estar enfrentando, seja na nossa saúde, seja um problema físico, seja espiritual. Venha, Senhor, sobre nós com Teu poder, com a Tua graça. Opere cura, opere libertação na vida dos Teus filhos que a Ti clamam nesse instante. Nós também pedimos pelo conforto, pelo cuidado, pelos filhos, netos, a família do Seu Pedro, da Dona Bebê. Eles descansam na Tua presença, mas os seus filhos, a sua família como um todo, continuam sentindo também saudade deles. Que a Tua mão poderosa conforte seus corações e os inspire para que sigam adiante, também deixando o seu legado para as próximas gerações. Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença como família Santa Semente. Tu tens derramado bênçãos sem medida na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Continue cuidando de cada família, de cada pessoa que de uma ou de outra forma faz parte dessa família. Nós queremos lembrar alguns nomes na Tua presença, como o Seu Nico, Dona Iracema, Dona Celina, sua família, Dona Julita, Carmelita, Dona Diolina. Pai amado, visita esses lares, Dona Ione, seus queridos, sua família. Venha sobre esses lares, Senhor, cada lar que nos assiste, que nos acompanha nesse instante. Dona Ernestina, Dona Aida, venha, Senhor, com Teu poder, guarda esses lares. Dona Zulmira, Débora, família, queridos Teus filhos, filhas Tuas, que clamam por Tuas bênçãos. Pessoas que de uma ou de outra forma fazem parte dessa família Santa Semente. Pessoas que nesse instante se prostram também diante de Ti, até em outras cidades, Te buscando das Tuas bênçãos. Derrama, Senhor, bênçãos. Opera maravilhas, opera cura na vida daqueles que buscam milagres, Senhor. Venha, Senhor, com graça, venha com poder. Acolha a nossa oração que humildemente colocamos diante de Ti. Nós clamamos. Opera bênçãos.
alargue nossas fronteiras, para que nós possamos ir além, cumprindo o nosso chamado, a nossa missão como teus filhos, tuas filhas. Que a tua mão poderosa nos guarde de todo mal e que sejamos libertos de toda aflição. Isso tudo nós te pedimos e agradecemos unicamente em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você esteve conectado. Você também pode, se você entrou, pegou pela metade, depois esse vídeo fica gravado, fica disponibilizado tanto aqui nesta página do Facebook, também no nosso canal no YouTube e também no Instagram, para que mais gente possa ser alcançada, ser abençoada, acima de tudo alcançada pela palavra de Deus. Então, você pode também nos ajudar compartilhando. É um simples clique que você dá aí, compartilha para que seus contatos também, quem sabe um familiar seu, um amigo seu, precise ouvir essa palavra sobre a centralidade e importância da oração. Por isso compartilhe. Quem sabe, por acaso, sem querer, ele assista e seja abençoado pela palavra de Deus. Então, mande adiante, compartilhe. Não por esse reverendo, não por essa instituição, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Que Ele cresça e que nós, seres humanos, diminuamos. Amém, queridos? Lembrando, povo da Santa Semente, aqui de São Gabriel, amigos, enfim, temos galeto no domingo, dia 5 de julho. Faça propaganda pra gente, divulguem de seus conhecidos. Toda a renda é para o nosso sustento, para continuarmos avançando, alargando fronteiras, cumprindo nossa missão como igreja nessa cidade onde o Senhor nos enviar. Que a gente possa melhorar nossas estruturas, enfim, cumprir a nossa missão, nosso propósito de ser igreja. Então, você pode nos abençoar compartilhando, vendendo cartões, comprando o seu cartão, garantindo o seu almoço do dia 5. Nossa saudação, boa noite, Stephanie Vargas, lá de Horizontina. Claudete Rodrigues, boa noite, Jesus abençoe, amém, sua família. Queridos, estamos chegando ao final. Lembrete, no sábado nós teremos uma live pelo Instagram. Nós estaremos divulgando pelas redes sociais um bate-papo sobre fé e pandemia. Mais detalhes a gente vai estar divulgando através das nossas redes sociais, certo? E no domingo, 10 horas, todo domingo, 10 horas, sempre uma palavra de ânimo, de conforto, de inspiração. Todos os domingos, 10 horas, nosso culto online, nosso culto dominical. Certo, queridos? Fiquemos todos na paz de Cristo. Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre tua vida, sobre teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. E como bons anglicanos, vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Também nossa saudação. Algumas pessoas comentaram aqui. A Bia, que a paz do Senhor esteja sobre seu lar. Também minha irmã Tereza, lá de Áurea. Enfim, quem sabe algum comentário, alguém eu não vi, mas o Senhor viu. Então, o Senhor vai estar derramando bênçãos sobre sua vida. Jesus o abençoe. Até domingo, 10 horas.